Em 1960, durante uma reforma corriqueira num cemitério antigo de Minas Gerais, os operários deram de cara com algo que fez o sangue deles gelar nas veias. Debaixo de uma lápide falsa, escondida sob décadas de mato, não havia um caixão comum, mas uma pilha grotesca de 23 esqueletos, todos amontoados numa geometria de puro pavor. Mas o que a perícia descobriu depois foi ainda pior. Os sinais nos ossos indicavam que aqueles homens não morreram antes de entrar na terra, eles foram enterrados vivos. Um por um. Conscientes. Gritando por socorro enquanto ouviam a terra cair sobre suas cabeças, sufocando lentamente na escuridão total. E o mais chocante dessa descoberta não é a brutalidade da morte, mas quem os colocou lá. Aqueles esqueletos pertenciam aos mais temidos e violentos capitães do mato da região, homens armados até os dentes que ninguém ousava enfrentar. Mas o responsável por fazer desaparecer um batalhão inteiro não foi um exército, nem uma gangue rival. Foi um único homem. Um escravo velho, de 42 anos, silencioso e que todos ignoravam. Joaquim, o coveiro. Eles cometeram o erro fatal de jogar a filha dele numa vala como se fosse lixo, e Joaquim decidiu que a morte seria pouco para eles. Se você quer receber mais histórias intensas como essa, já deixa o seu like e se inscreve no canal agora. Prepare-se, porque você vai descobrir como um homem armado apenas com uma pá e um ódio infinito executou a vingança mais perfeita e terrível da história desse país. Para entendermos a magnitude do que aconteceu naquele cemitério isolado em Minas Gerais, precisamos voltar no tempo, para o ano de 1868. O Brasil ainda vivia sob a sombra pesada e cruel da escravidão, um período onde a vida humana, dependendo da cor da pele, valia menos do que uma saca de café. E é nesse cenário desolador que encontramos Joaquim. Aos 42 anos, Joaquim não era apenas mais um escravo na contagem da fazenda. Ele era uma figura que inspirava um misto de respeito e temor supersticioso, tanto entre os outros escravizados quanto entre os senhores brancos. Joaquim era o coveiro. Sua função era única e solitária. Enquanto outros trabalhavam sob o sol escaldante nas plantações, Joaquim vivia entre as sombras e o silêncio. Ele era o responsável oficial por enterrar os mortos da grande fazenda e também da vila próxima. Joaquim conhecia a morte intimamente. Ele sabia ler os sinais de um corpo que já não abrigava vida, conhecia os segredos da terra, sabia exatamente qual tipo de solo preservava um cadáver e qual o consumia mais rápido. Ele conhecia cada palmo, cada raiz e cada pedra daquele cemitério. Para muitos, ele era apenas uma parte da paisagem fúnebre, um homem invisível que cheirava a terra úmida e flores murchas. Mas por trás daquela expressão estoica e cansada, batia o coração de um pai devoto. Joaquim tinha um segredo, um tesouro que mantinha longe dos olhos cobiçosos do mundo, sua filha, Maria. Com apenas 12 anos, Maria era a antítese da morte que cercava o pai. Ela era viva, perspicaz e possuía uma inteligência que desafiava as limitações impostas a ela. Maria não era apenas uma ajudante. Ela era a alma de Joaquim. Enquanto ele cavava sepulturas, ela o ajudava a limpar as lápides, a organizar as ferramentas e a preparar os corpos com uma dignidade que poucos mereciam. Mas havia algo mais perigoso do que o trabalho deles. Maria sabia ler. Escondida, nos fundos da sacristia, o padre local, compadecido pela curiosidade da menina, a ensinar as letras. Aquilo era um segredo mortal. Pai e filha compartilhavam esse mundo oculto, um pequeno universo de afeto no meio da brutalidade. Joaquim olhava para ela e não via uma escrava, via o futuro. Ele via a única coisa pura que ele havia conseguido produzir em uma vida de sofrimento. Mas a tragédia, como sabemos, não pede licença para entrar. Ela arromba a porta. O destino de Joaquim e Maria foi selado numa tarde abafada de terça-feira, com a chegada de 3 cavaleiros à fazenda. Eles não eram visitantes comuns. Eram capitães do mato. Homens brutos, armados até os dentes, que ganhavam a vida caçando seres humanos como se fossem animais selvagens. Eles estavam de passagem, descansando os cavalos e reabastecendo seus cantis de cachaça antes de prosseguirem alguma caçada desumana pela região. Maria estava voltando do riacho, carregando uma trouxa de roupas lavadas, quando cruzou o caminho deles. A infância dela, a inocência, a inteligência, nada disso importou. Para aqueles 3 homens, ela era apenas um objeto, uma oportunidade de exercer poder e crueldade. O que aconteceu a seguir é doloroso de narrar, mas necessário para entender a fúria que nasceria no coração de Joaquim. Eles a cercaram.
O medo paralisante nos olhos da menina foi o combustível para a maldade deles. Maria, esperta como era, largou as roupas e correu. Ela correu com todo o fôlego que tinha nos pulmões, tentando chegar à segurança do cemitério, onde sabia que seu pai estaria. Mas eles estavam a cavalo. A perseguição foi curta e brutal. Encurralada perto de um barranco íngreme que delimitava as terras da fazenda, Maria não teve para onde ir. O ataque foi violento, desumano. E no caos da luta, na tentativa desesperada de preservar sua dignidade e sua vida, Maria caiu. A queda do barranco foi fatal. O corpo pequeno e frágil da menina, que minutos antes sonhava e respirava, agora jazia imóvel lá embaixo, entre pedras e espinhos. Se a história terminasse ali, já seria uma tragédia insuportável. Mas o que transformou a dor de Joaquim em uma vingança lendária foi o que os homens fizeram a seguir. Ao descerem e constatarem que a menina estava morta, eles não sentiram remorso. Não houve um pingo de humanidade. Para eles, Maria era um problema a ser descartado. Eles não a levaram para a fazenda. Não avisaram ninguém. Eles simplesmente arrastaram o corpo dela pela lama como se fosse um animal atropelado na estrada. Levaram-na para uma clareira no meio do mato fechado, longe das trilhas principais. Lá, com preguiça e desdém, cavaram o que Joaquim mais tarde chamaria de a cova do insulto. Não era uma sepultura. Era um buraco raso, mal feito, cavado às pressas apenas para ocultar o crime. Jogaram Maria lá dentro de qualquer jeito, o corpo retorcido, e cobriram com um pouco de terra fofa e folhas secas. Nem sequer se deram ao trabalho de garantir que ela estaria protegida dos animais da floresta. Eles limparam as mãos, montaram em seus cavalos e riram enquanto partiam, deixando para trás uma vida inteira apagada pela brutalidade. Joaquim sentiu a ausência da filha antes mesmo de saber o que tinha acontecido. Quando o sol se pôs e Maria não apareceu para ajudar a guardar as pás, um frio percorreu a espinha do coveiro. Ele começou a procurar. Primeiro na senzala, depois na casa grande, depois na vila. Ninguém tinha visto a menina. A noite caiu, e o desespero de Joaquim se transformou em frenesi. Ele procurou durante a madrugada inteira, gritando o nome dela para a escuridão, recebendo apenas o silêncio da mata como resposta. Foram 2 dias de agonia. 2 dias em que Joaquim não comeu, não dormiu e mal bebeu água. Ele rastreou pegadas, conversou com outros escravos, até que encontrou o rastro dos cavalos perto do riacho e as roupas espalhadas no chão. O coração de um pai sabe quando algo terrível aconteceu. Seguindo os rastros de cavalos que adentravam a mata fechada, um caminho que não fazia sentido para viajantes comuns, ele chegou à clareira. O cheiro veio primeiro. O cheiro adocicado e terrível da morte que ele conhecia tão bem, mas que nunca tinha sentido com tanta dor. Quando Joaquim encontrou a cova rasa, parte da terra já havia sido revirada por animais noturnos. O que ele viu ali quebraria a mente de qualquer homem. Sua filha, sua pequena Maria, exposta, violada na morte assim como fora na vida. Naquele momento, algo fundamental mudou dentro de Joaquim. O homem que chorava, o pai amoroso, o escravo submisso, todos eles morreram instantaneamente. Ele não derramou uma única lágrima enquanto afastava os animais e recolhia o corpo da filha com uma delicadeza infinita. Ele a carregou nos braços por quilômetros, ignorando o peso, ignorando o sangue que manchava sua roupa. Ele a levou para o seu domínio, o cemitério. Lá, no silêncio da madrugada, Joaquim fez o seu trabalho mais difícil. Ele lavou o corpo de Maria. Ele usou seus olhos de embalsamamento, aqueles que guardava para os senhores ricos, para tentar devolver alguma dignidade ao rosto da filha. Ele costurou os ferimentos. Ele a vestiu com o melhor tecido que conseguiu encontrar. E então, ele a enterrou. Não numa cova rasa, mas numa sepultura profunda, segura, sob a sombra de um ipê que ela gostava. Foi ali, com as mãos sujas da terra que cobria sua filha, que Joaquim fez a promessa. Ele não gritou aos céus. Ele não amaldiçoou Deus. Ele sussurrou para a terra. Ele sabia quem eram os homens. Havia escutado conversas na vila, sabia que aquele trio pertencia a um bando maior. Um grupo notório de 23 capitães do mato que operavam naquela região de Minas Gerais, uma verdadeira milícia de caçadores de gente liderada por um homem chamado Capitão Silvério. Joaquim entendeu que aqueles 3 não agiram sozinhos por acaso, eles eram parte de uma matilha. E para acabar com a ameaça,
você não mata apenas o lobo que te mordeu, você elimina a alcateia inteira. 23. Ele sussurrou. 23 vão pagar. E eles vão pagar no mesmo lugar onde tentaram esconder você. Se você quer continuar recebendo histórias impactantes e reais como essa, que mostram os lados mais sombrios e fascinantes do passado, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a desenterrar mais mistérios para você. A partir daquele enterro, a mente de Joaquim se tornou um relógio de precisão focado em um único objetivo: extermínio total. Mas como um escravo velho, desarmado e sem recursos poderia enfrentar 23 homens armados e perigosos? A resposta estava na única vantagem que Joaquim tinha: o tempo e a invisibilidade. Ninguém olha duas vezes para um coveiro. Ninguém suspeita de um homem que passa o dia cavando buracos. Para a sociedade da época, Joaquim era uma ferramenta, não uma ameaça. E ele usaria esse preconceito como sua arma principal. O plano de Joaquim não era algo para ser executado em dias ou semanas. Era um projeto de longo prazo. Ele sabia que a vingança precisava ser perfeita. Se ele matasse um e fosse descoberto, morreria sem completar a missão. Ele precisava de um método onde os corpos desaparecessem sem deixar rastros, um lugar onde ninguém jamais procuraria. E que lugar seria melhor para esconder corpos do que um cemitério? Durante os 6 meses seguintes, Joaquim viveu uma vida dupla. De dia, era o coveiro de luto, o homem quebrado pela perda da filha, curvado e silencioso. À noite, ele se transformava em um engenheiro da morte. Ele escolheu o local com uma precisão matemática, o ponto exato no cemitério que correspondia à direção e distância onde a cova rasa de Maria fora cavada na mata, mas dentro dos muros consagrados. Era uma simbologia macabra que só ele entendia. Ele começou a cavar. Mas não era uma cova comum. Joaquim estava construindo uma câmara subterrânea. Ele trabalhava sozinho, sob a luz pálida da lua ou na escuridão total, guiado pelo tato. A cova precisava ser imensa, 3 metros de profundidade por 4 de largura. Uma vala comum para acomodar, futuramente, 23 corpos. O problema logístico era imenso. Onde colocar tanta terra retirada sem chamar a atenção? Joaquim usou sua astúcia. Toda noite, ele retirava sacos e mais sacos de terra. Parte ele espalhava em túmulos recém-fechados de outros enterros, misturando a terra nova com a velha. Parte ele levava para o rio. Era um trabalho de formiga, exaustivo, que deixava suas mãos em carne viva, mas ele não parava. A dor física era um alívio comparada à dor da perda. Para cobrir a entrada dessa obra faraônica e macabra, Joaquim utilizou uma lápide antiga, de uma família que há muito havia abandonado a região e cujos registros haviam se perdido. Ele criou um mecanismo falso, onde a pedra pesada parecia selada, mas podia ser movida se você soubesse exatamente onde aplicar a alavanca. Por baixo, escuridão total. Por cima, a aparência de um túmulo esquecido e coberto de musgo. Mas o buraco era apenas parte do plano. Joaquim precisava de uma forma de subjugar homens fortes e armados sem lutar contra eles. Ele recorreu ao seu conhecimento de botânica e química primitiva. Naquela época, os coveiros e embalsamadores usavam misturas de ervas e minerais para retardar a decomposição ou afastar o cheiro. Joaquim conhecia plantas da região que, se preparadas da forma correta, não matavam, mas paralisavam. Ele passou meses destilando um veneno potente, testando as dosagens em pequenos animais até encontrar a medida exata que deixaria um homem adulto consciente, mas incapaz de mover um músculo sequer. Ele também preparou cordas, afiou suas facas de trabalho e estudou a rotina dos capitães do mato. Ele sabia onde bebiam, sabia quando passavam pela vila, sabia quem eram seus líderes. Ele se tornou uma sombra observadora. Ninguém notava o velho coveiro varrendo a calçada da taverna, ou cuidando das flores perto da estrada. Mas ele estava lá, ouvindo, aprendendo, memorizando cada rosto dos 23 homens que compunham aquele grupo maldito. Após 6 meses de preparação meticulosa, a cova gigante estava pronta. O veneno estava pronto. A alma de Joaquim estava fria como o mármore das lápides que ele polia. Ele não tinha pressa. Ele tinha ódio. E a primeira peça do dominó estava prestes a cair. Joaquim sabia que o cabo João, um dos 3 que atacaram Maria, tinha um fraco por cachaça e costumava passar pela estrada do cemitério nas noites de lua cheia. A armadilha estava armada, e o coveiro estava prestes a fazer seu primeiro convite para o inferno.
A noite escolhida para o início da caçada não poderia ser outra senão uma daquelas em que a lua cheia ilumina as estradas de terra batida como se fossem rios de prata, criando sombras longas e enganosas. Cabo João, o primeiro dos 3 algozes de Maria, caminhava trôpego pela estrada que margeava o muro de pedra do cemitério. Ele estava sozinho, separado do bando após uma noite de jogatina e excessos na vila. O destino, ou talvez a mão invisível de Joaquim, conspirou para aquele momento. O coveiro sabia que João passaria por ali. Ele havia estudado os hábitos daquele homem com a dedicação de um naturalista observando um predador. Joaquim surgiu das sombras do portão do cemitério, não como uma ameaça, mas como uma figura curvada, inofensiva, segurando uma garrafa de cachaça barata. Para João, aquilo era apenas um velho escravo, uma peça da mobília do mundo que ele desprezava. Joaquim, com a voz embargada num teatro perfeito de dor e humildade, ofereceu a bebida. Uma dose, seu moço? Pela alma da minha menina que se foi. Dizem que dá azar recusar brinde de defunto. A superstição era forte naquelas terras, quase tanto quanto a crueldade. João, rindo do velho tolo, pegou a garrafa. O líquido desceu queimando, mascarando o gosto amargo das ervas que Joaquim havia destilado pacientemente durante meses. O efeito não foi imediato, o que fazia parte do plano sádico do coveiro. João caminhou mais alguns metros, rindo, até que suas pernas começaram a pesar como chumbo. A risada morreu na garganta quando a língua formigou e travou. O pânico nos olhos de João foi a primeira recompensa de Joaquim. O capitão do mato tentou sacar sua garrucha, mas os dedos não obedeciam, pareciam feitos de pedra. Ele desabou na poeira, consciente, os olhos arregalados varrendo a escuridão, mas o corpo completamente inerte, prisioneiro dentro da própria carne. Foi então que a máscara de Joaquim caiu. O velho curvado se ergueu. Não havia mais tristeza em seu rosto, apenas uma frieza abissal. Ele não disse nada no início. Apenas agarrou João pelos tornozelos e começou a arrastá-lo para dentro do cemitério. O som das botas do capitão riscando o cascalho era o único ruído na noite silenciosa. Joaquim o levou até a lápide falsa, aquele monumento ao esquecimento que escondia o abismo que ele havia cavado. Com um esforço mecânico, ele moveu a pedra. O cheiro de terra úmida e profunda subiu como um bafo do inferno. Joaquim arrastou o corpo paralisado até a beira do buraco. A luz da lanterna iluminou o rosto de João, contorcido em terror silencioso. Foi aí que Joaquim falou, com uma calma que era mais assustadora que qualquer grito: "Você jogou minha filha numa vala rasa no mato, como se ela fosse lixo. Você não deu a ela nem a dignidade de uma oração. Agora, você vai sentir o peso da terra que negou a ela." Sem cerimônia, com um empurrão seco, ele jogou João lá dentro. A queda de 3 metros não foi suave. O som do corpo batendo no fundo ecoou, seguido por um gemido abafado que o veneno não conseguiu suprimir totalmente. Mas a morte rápida seria um presente, e Joaquim não estava ali para dar presentes. Ele pegou a pá. A primeira pasada de terra caiu sobre o rosto de João, entrando em seus olhos abertos que não podiam piscar. Joaquim não encheu a cova. Ele jogou apenas o suficiente, cerca de 20 centímetros de terra, para cobrir o corpo, para pesar sobre o peito e dificultar a respiração, mas não o suficiente para sufocá-lo imediatamente. Ele queria que João ficasse ali, no escuro absoluto, sentindo o peso do mundo, esperando pela morte que demoraria a chegar. Joaquim fechou a lápide falsa, selando o capitão do mato em seu túmulo vivo. Os dias seguintes foram de uma normalidade aterrorizante. Joaquim continuava seu trabalho, varrendo folhas, cavando sepulturas legítimas, enquanto debaixo de seus pés, a poucos metros, um homem agonizava lentamente. Mas a cova tinha espaço. Muito espaço. E a promessa de Joaquim não estava nem perto de ser cumprida. As vítimas número 2 e 3, os outros participantes diretos do estupro e morte de Maria, tiveram destinos semelhantes em noites subsequentes. A captura seguiu o mesmo padrão de emboscada silenciosa e uso do veneno paralisante, mas o horror dentro da cova evoluiu para algo que desafia a sanidade. Quando Joaquim jogou o segundo homem no buraco, ele caiu sobre a terra fofa que cobria João. Imagine o terror do primeiro homem, ainda vivo, delirando de sede e falta de ar na escuridão, sentindo subitamente o impacto de outro corpo caindo sobre ele. Joaquim, meticuloso em sua crueldade, criou pequenos respiros usando tubos de bambu ocos que desciam pelas laterais da cova, garantindo que o oxigênio continuasse fluindo,
prolongando o sofrimento de dias para talvez uma semana. Lá embaixo, na escuridão total, os 3 homens, paralisados, mas conscientes, podiam ouvir a respiração arrastada uns dos outros. Eles estavam empilhados, unidos pelo crime que cometeram, vivendo um pesadelo claustrofóbico onde a única certeza era que ninguém viria salvá-los. Com os 3 algozes diretos de sua filha guardados, a missão de Joaquim entrou em uma nova fase, mais complexa e perigosa: a eliminação dos outros 20 membros do bando. Eram homens que não haviam tocado em Maria, mas que compactuavam com a violência, que riam das histórias, que formavam a rede de proteção daquele mal. Para Joaquim, eram todos culpados. Durante os 18 meses seguintes, o cemitério se tornou o palco de um desaparecimento em massa, lento e gradativo, que começou a assombrar a região. Joaquim precisou variar seus métodos. Ele não podia usar o truque da cachaça com todos. Ele se tornou um mestre da improvisação letal. Houve o caso do 4º capitão, que morreu em um acidente bizarro quando seu cavalo, assustado por uma sombra que surgiu repentinamente na estrada, o próprio Joaquim agitando um lençol branco, o derrubou, deixando-o atordoado o suficiente para ser arrastado. Houve aqueles que foram atraídos para a orla da mata com boatos falsos sobre escravos fugitivos, apenas para caírem em fossos camuflados que Joaquim havia preparado, onde o veneno os aguardava na ponta de estacas de madeira. Cada captura era um triunfo logístico. Joaquim usava seu carrinho de mão, aquele mesmo usado para transportar ferramentas e pedras, para levar os corpos paralisados para dentro do cemitério sob a proteção da madrugada. E todos, sem exceção, terminavam no mesmo lugar. A cova gigante, que começou como um buraco na terra, transformou-se em uma câmara de horrores em decomposição. À medida que os meses passavam, os primeiros corpos, lá no fundo, começaram a apodrecer. O cheiro, contido apenas pela espessa lápide de pedra e pelas camadas de cal que Joaquim jogava ocasionalmente, devia ser insuportável lá dentro. Para as novas vítimas, o terror era imediato. Ao serem jogados no buraco, eles não caíam mais em terra dura. Eles aterrissavam em algo macio, viscoso e irregular, uma pilha de cadáveres em diferentes estágios de putrefação. Imagine a mente de um homem, paralisado por uma toxina, caindo na escuridão e percebendo, pelo tato e pelo cheiro, que está deitado sobre os restos mortais de seus amigos desaparecidos. O horror psicológico que Joaquim impunha a esses homens transcendia a simples morte física. Ele os forçava a confrontar a mortalidade da maneira mais grotesca possível. Enquanto isso, fora dos muros do cemitério, o pânico se instalava entre os capitães do mato restantes. O desaparecimento de homens armados e perigosos não passava despercebido. Mas aqui reside a genialidade da vingança de Joaquim e o grande twist dessa fase da história. A arrogância dos senhores brancos o cegava completamente. Eles começaram a criar teorias conspiratórias. Diziam que um grande quilombo estava se organizando nas montanhas e sequestrando os capitães. Falavam de um bando de cangaceiros fantasmas. Suspeitavam de fazendeiros rivais. Eles aumentaram a segurança, andavam em duplas, vigiavam as estradas principais. Mas jamais, em momento algum, seus olhos se voltaram para o cemitério da vila. Jamais suspeitaram do coveiro. Joaquim era invisível. Ele era tão insignificante na hierarquia social da época que a ideia de ele ser um assassino em série capaz de dizimar uma milícia inteira era inconcebível para a mentalidade escravocrata. Essa invisibilidade era o superpoder de Joaquim. Ele frequentava a vila, ouvia as teorias apavoradas dos capitães restantes na taverna, servia-lhes água, e por dentro, sentia a satisfação sombria de saber exatamente onde os amigos deles estavam. Houve momentos de quase descoberta, é claro. Uma vez, o líder do bando, Capitão Silvério, o alvo final de Joaquim, entrou no cemitério para o enterro de uma tia. Ele parou perto da lápide falsa, comentando que sentia um cheiro estranho, adocicado demais para ser apenas flores. Joaquim, que estava cavando uma cova próxima, sentiu o coração parar. Mas com uma frieza de aço, ele respondeu: "É a época dos lírios da morte, capitão. Eles têm cheiro de saudade podre quando murcham." Silvério apenas torceu o nariz e se afastou, sem saber que estava a poucos metros dos ossos de metade de seus homens. A cova estava ficando cheia. A pilha subia. Joaquim sabia que o tempo estava se esgotando e que a física do buraco logo se tornaria um problema. Ele precisava ser mais rápido, mais ousado. Os últimos homens do bando estavam aterrorizados, quase paranoicos, o que tornava a caça mais difícil,
mas também mais saborosa. Eles viviam com medo de sombras, sem saber que a verdadeira sombra já estava dentro de suas casas, observando, esperando o momento de apagar a luz. O clímax se aproximava, e Joaquim guardava o pior destino para o líder, aquele que comandava os cães, aquele que permitiu que a cultura de violência contra meninas como Maria florescesse. Silvério seria o último tijolo naquela construção de vingança. E para ele, Joaquim tinha um plano especial, algo que ia além da morte. Se você está arrepiado com a frieza desse plano e quer saber como Joaquim conseguiu capturar o líder paranoico e o que aconteceu quando a cova finalmente foi aberta décadas depois, deixe seu like agora mesmo. Isso mostra para nós que você quer o desfecho dessa história brutal. Inscreva-se para não perder o final, porque a revelação do que Silvério viu dentro daquela cova antes de morrer é algo que vai ficar gravado na sua memória. A cova já não era mais apenas um buraco na terra, ela havia se transformado numa entidade viva, pulsante de horror silencioso sob a crosta do mundo visível. Com 3 homens lá dentro, o ciclo de sofrimento já era inimaginável, mas Joaquim estava apenas começando a escrever sua obra-prima de vingança. O que se seguiu nos 18 meses posteriores foi um jogo de xadrez macabro, onde um lado não sabia que estava jogando e o outro movia todas as peças com a precisão cirúrgica de quem não tem nada a perder. A atmosfera na vila e na fazenda mudou drasticamente. O ar ficou espesso com medo, uma neblina de paranoia que se agarrava à pele dos capitães do mato restantes como suor frio. À medida que as semanas avançavam, o desaparecimento dos homens de Silvério deixou de ser uma curiosidade para se tornar uma lenda aterrorizante. Eles sumiam sem deixar rastro, sem sinais de luta, sem sangue, sem testemunhas. Para a população local, parecia feitiçaria ou a ação de espíritos vingativos da floresta. Mas a verdade era muito mais simples e, por isso mesmo, muito mais assustadora. O assassino estava servindo café para eles na varanda, varrendo o chão onde pisavam e cuidando dos túmulos onde, ironicamente, eles jamais seriam enterrados oficialmente. Joaquim, com sua postura curvada e olhos baixos, tornou-se invisível pela própria arrogância daqueles que caçava. Eles olhavam para ele e viam um móvel, uma ferramenta, jamais um predador. A rotina de Joaquim se tornou uma dança entre a vida e a morte. Ele precisava variar os métodos para não levantar suspeitas sobre um padrão específico. O veneno na cachaça funcionou para os primeiros, mas para os outros, ele precisou ser criativo. Houve o caso do 5º desaparecido, um homem conhecido pela brutalidade com cavalos. Joaquim sabia que ele costumava verificar os estábulos sozinho à noite. O coveiro, conhecedor de nós e cordas, preparou um laço discreto na entrada do celeiro, na altura exata do pescoço de um homem montado. Quando o capitão passou a galope, foi arrancado da cela com violência. Antes que pudesse recuperar o fôlego no chão de palha, sentiu a agulha improvisada de Joaquim perfurar seu pescoço com a dose paralisante. Minutos depois, ele era mais uma carga no carrinho de mão, coberto por sacos de cal, seguindo em procissão silenciosa para o cemitério. Cada novo corpo jogado na cova gigante adicionava uma camada de tormento psicológico aos que já estavam lá embaixo. Imagine a situação dantesca, os primeiros a cair, se ainda estivessem vivos, e Joaquim cuidava para que sobrevivessem o máximo possível com seus tubos de ventilação e pequenas quantidades de água que deixava escorrer, agora serviam de colchão humano para os recém-chegados. A escuridão era total. O silêncio só era quebrado pelos gemidos abafados e pela respiração sibilante de homens que, dias antes, se achavam os reis daquela terra. Eles estavam empilhados como lenha podre, unidos na culpa e no destino, forçados a uma intimidade grotesca enquanto a vida se esvaía gota a gota. Do lado de fora, o grupo de 23 foi reduzido a 15, depois a 10, depois a 5. O medo transformou os capitães do mato em sombras de si mesmos. Eles pararam de sair sozinhos. Começaram a dormir com as armas engatilhadas. O capitão Silvério, o líder, estava à beira da loucura. Ele gritava com seus subordinados, acusava quilombolas inexistentes, organizava expedições punitivas na mata que voltavam de mãos vazias. A ironia suprema era que, enquanto Silvério revirava a floresta procurando um exército rebelde, o verdadeiro exército de um homem só estava a metros de sua casa, cuidando de crisântemos e rosas. Joaquim observava tudo. Ele via o terror nos olhos deles e sentia uma satisfação fria, mas insuficiente. Faltava a peça principal. Faltava a cabeça da serpente. Silvério não era apenas o líder, ele era o símbolo de tudo o que havia permitido a morte de Maria.
Ele era a autoridade que sancionava o estupro e o assassinato como ossos do ofício. Para ele, Joaquim reservava o gran finale. Mas capturar Silvério exigiria mais do que emboscadas, exigiria usar a própria paranoia do capitão contra ele. Faltava apenas um. O número 23. Todos os outros 22 já haviam sido arquivados na cova secreta. O solo cedia levemente sob o peso, e o cheiro, apesar dos esforços de Joaquim com cal e ervas fortes, começava a se tornar um problema real nas noites quentes. Ele sabia que o tempo estava acabando. A caçada precisava terminar. Numa tarde cinzenta, Joaquim se aproximou de Silvério na praça da vila. O capitão estava cercado por 2 guardas, os olhos injetados de quem não dormia há dias. Joaquim tirou o chapéu, amassando nas mãos calejadas, e com a voz trêmula de um velho submisso, lançou a isca. Capitão, seu Silvério, eu não queria incomodar, mas achei uma coisa no cemitério. Uma coisa que brilha. Parece aquela medalha de Santo Antônio que o cabo Matias usava antes de sumir. A menção ao nome de um dos desaparecidos fez Silvério congelar. A ganância e a necessidade desesperada de respostas superaram a cautela. Onde, velho? Onde você viu isso? Perto da tumba velha, lá no fundo, onde o mato cresce alto. Eu fiquei com medo de tocar. Achei que podia ser coisa de feitiço, mentiu Joaquim, com a perfeição de um ator. Silvério, movido pela arrogância de que um velho coveiro não representava perigo, cometeu o erro fatal. Ele ordenou que seus guardas ficassem vigiando a entrada da praça e seguiu Joaquim sozinho até o cemitério, ansioso para encontrar qualquer pista que explicasse o mistério que destruía sua vida. Ele entrou no domínio de Joaquim. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um vermelho sangue que parecia premonitório. Caminharam entre as lápides. O silêncio era absoluto. Joaquim o guiou até a parte mais antiga, onde a vegetação era densa e as sombras se alongavam. Foi aqui, patrão, apontou Joaquim para o chão, perto da lápide falsa. Silvério se curvou para olhar. Não havia medalha. Não havia pista. Havia apenas o som do vento. Quando ele percebeu o engano e começou a se virar, já era tarde demais. Joaquim não usou veneno na bebida dessa vez. Ele não usou armadilhas. Ele usou a força bruta acumulada por anos de trabalho pesado e ódio reprimido. Com a pá que carregava, ele desferiu um golpe preciso na nuca de Silvério. Não para matar, mas para apagar as luzes. O capitão desabou como um saco de batatas. Quando Silvério acordou, o mundo estava girando. Sua cabeça latejava, mas o que o aterrorizou foi a incapacidade de mover os braços e as pernas. Ele estava amarrado? Não. Ele sentia o corpo, mas os comandos não chegavam aos músculos. Joaquim havia injetado a toxina enquanto ele estava inconsciente. O capitão estava deitado na grama úmida, a lua cheia brilhando acima dele. E, tapando a lua, estava o rosto de Joaquim. Mas não era o rosto do coveiro humilde que ele conhecia. Era o rosto de um juiz, de um carrasco. Joaquim segurava uma lanterna, iluminando a própria face e a de Silvério. Você está acordado, capitão, disse Joaquim, sua voz firme e profunda, sem nenhum traço de servidão. O veneno deixa a mente limpa, mas o corpo morto. É bom que você esteja acordado. Eu preciso que você veja. Joaquim agarrou Silvério pelo colarinho e o arrastou. O líder dos capitães do mato, o homem mais temido da região, era agora um boneco de pano nas mãos do escravo que ele ignorou por anos. Joaquim o levou até a lápide falsa, que já estava aberta, revelando o buraco negro no chão. Olhe, ordenou Joaquim, segurando a cabeça de Silvério sobre a borda do abismo. Olhe para o seu exército. O cheiro que subiu da cova foi um soco físico. Era o cheiro da morte concentrada, fermentada. Joaquim baixou a lanterna para dentro do buraco, iluminando o horror. Lá embaixo, numa massa indistinguível de membros, roupas rasgadas e ossos expostos, estavam os homens de Silvério. 22 homens. Alguns já eram esqueletos. Outros, os mais recentes, ainda tinham carne, rostos congelados em expressões de agonia eterna. E o pior de tudo, havia movimento. Um movimento sutil, quase imperceptível, de um dos corpos mais recentes que ainda lutava para respirar sob o peso dos mortos. 22, sussurrou Joaquim no ouvido de Silvério. Todos eles entraram aqui vivos. Alguns viveram dias.
Ouviram uns aos outros morrerem. Eles gritaram o seu nome, capitão. Pediram ajuda. Mas você estava muito ocupado procurando fantasmas na floresta. Os olhos de Silvério estavam arregalados, quase saltando das órbitas, lágrimas de terror puro escorrendo pelas têmporas. Ele tentou gritar, implorar, oferecer dinheiro, mas sua garganta estava paralisada. Apenas um gorgolejo patético escapou de seus lábios. Você acha que é o fim? Continuou Joaquim, com uma calma terrível. Não. Isso é apenas o enterro. Antes de você se juntar a eles, você tem uma dívida a pagar. Uma confissão. Joaquim tirou do bolso um papel amassado e um pedaço de carvão. Ele sabia que Silvério não podia escrever sozinho. Então, com uma paciência macabra, Joaquim segurou a mão paralisada do capitão, envolveu os dedos dele no carvão e, guiando a mão inerte sobre uma prancheta de madeira, começou a escrever a confissão. Joaquim ditava e movia a mão de Silvério. Era uma cena surreal, o assassino forçando a vítima a registrar seu próprio crime antes da execução. Eu, capitão Silvério, confesso o estupro e assassinato da menina Maria. Confesso que a enterramos como lixo. E confesso que minha alma pertence ao inferno. Joaquim dobrou o papel e o guardou no bolso de Silvério. Isso vai com você. Para que, quando o diabo te receber, ele saiba exatamente por que você está lá. O terror nos olhos de Silvério atingiu o pico. Ele sabia o que viria a seguir. Ele estava olhando para sua própria tumba, uma cova coletiva cheia dos homens que ele liderou, transformada no monumento à vingança de um pai. Joaquim se levantou, limpou a poeira dos joelhos e olhou para o capitão uma última vez. Minha filha teve uma cova rasa e fria no mato. Vocês terão a eternidade juntos, apertados, no escuro. Bem-vindo à Terra Sagrada, capitão. Se você quer saber como essa história termina, como Joaquim conseguiu fechar essa cova sem ser descoberto e o momento exato em que a verdade veio à tona quase um século depois, chocando o Brasil inteiro, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal, porque o desfecho dessa lenda e a descoberta arqueológica que provou tudo isso é algo que você não vai acreditar. A justiça de Joaquim ainda não acabou. Com o destino de Silvério selado naquela folha de papel amassada e enfiada em seu bolso, Joaquim não hesitou. O momento não pedia discursos grandiosos ou despedidas teatrais. A justiça, quando é verdadeira e absoluta, é silenciosa. Com um empurrão firme, sem raiva, mas com a precisão de quem descarta um entulho, Joaquim jogou o último capitão do mato para dentro do abismo. Silvério não caiu no vazio, ele caiu sobre a história de sua própria crueldade. O baque surdo de seu corpo atingindo a pilha de cadáveres lá embaixo foi o som final de uma guerra que apenas um homem sabia que estava sendo travada. Lá no fundo, na escuridão absoluta, Silvério, paralisado pela toxina, sentiu a textura inconfundível da morte ao seu redor. Ele estava deitado sobre o que restava de seus homens. O cheiro era uma entidade física, invadindo suas narinas, sufocando-o antes mesmo da terra. Ele tentava gritar, mas suas cordas vocais estavam congeladas. Ele tentava se mover, mas seus músculos eram pedra. A única coisa que funcionava era sua mente, presa num ciclo de pânico e arrependimento tardio, e seus ouvidos, que captaram o som mais aterrorizante do mundo, o som da primeira pá de terra sendo jogada lá de cima. Joaquim trabalhou a noite inteira. A adrenalina havia desaparecido, substituída por uma exaustão que penetrava até os ossos, mas ele não parou. Ele precisava fechar aquela cicatriz na terra. Pá após pá, ele cobriu os 23 homens. Ele não apenas encheu o buraco, ele compactou a terra, selando o destino daquele grupo maldito. Quando a cova estava finalmente nivelada com o solo, Joaquim recolocou a lápide falsa, aquela pedra pesada e antiga que servia de porta para o inferno. Mas ele fez algo a mais. Ele cimentou as bordas com uma mistura de argamassa que havia preparado, garantindo que aquela pedra nunca mais fosse movida por acidente. Sobre a lápide, onde antes não havia nada escrito, Joaquim talhou, com a paciência de um artesão, uma frase enigmática que passaria despercebida por décadas: aqui jazem aqueles que não mereciam a terra sagrada. E, como toque final de sua obra, ele plantou mudas de flores silvestres em cima da terra remexida. Eram as mesmas flores amarelas e pequenas que Maria costumava colocar em seus cabelos. Aquele jardim improvisado não era uma homenagem aos mortos que estavam embaixo, mas sim a vitória da vida de sua filha sobre a brutalidade deles. Onde eles plantaram morte e estupro, Joaquim fez nascer flores.
Quando o sol nasceu na manhã seguinte, o cemitério estava sereno. O ar estava limpo. Não havia sinais de luta, nem de sangue, nem de terra revirada de forma suspeita. Joaquim estava lá, varrendo as folhas secas da entrada, com a expressão humilde de sempre. Mas, por dentro, ele estava leve. O peso de 23 havia saído de suas costas. O desaparecimento completo do grupo de capitães do mato causou um terremoto social na região. As autoridades vieram da capital. Soldados reviraram a fazenda, a vila e a floresta. O pânico se espalhou entre os senhores de escravos. Quem poderia fazer sumir 23 homens armados sem disparar um tiro? As teorias eram fantásticas. Falavam de uma revolta quilombola massiva, de espíritos da floresta, de abduções divinas. Interrogaram todos na vila. Interrogaram até Joaquim. E aqui reside a genialidade trágica da invisibilidade social de Joaquim. Quando o delegado perguntou ao coveiro se ele tinha visto algo estranho, Joaquim apenas tirou o chapéu, olhou para o chão e disse: "Só vejo os mortos que o senhor manda eu enterrar, patrão. De vivo, não entendo nada." O delegado nem sequer olhou nos olhos dele. Para aquela sociedade racista e cega, a ideia de que um velho escravo, um coveiro solitário, tivesse a capacidade intelectual e estratégica para eliminar a força policial mais temida da região era inconcebível. Joaquim foi dispensado com um aceno de mão, voltando para cuidar das flores que cresciam vigorosamente sobre os corpos dos homens que procuravam. Joaquim viveu mais 15 anos após aquela noite. Ele continuou sendo coveiro. Todos os dias, ao amanhecer e ao entardecer, ele ia até a lápide falsa, regava as flores e conversava baixinho. Quem passava de longe achava que ele rezava. Mas ele não rezava. Ele prestava contas. "Eles estão todos aí, Maria", ele sussurrava. "Nenhum deles escapou. O mundo esqueceu, mas nós lembramos." Joaquim morreu em 1883, um ano de ironia amarga, pois estava às vésperas da abolição que ele nunca veria no papel, mas que já havia conquistado na alma. Ele foi enterrado no mesmo cemitério, numa cova simples, ao lado da sepultura oficial de Maria. Ele levou o segredo para o túmulo, literalmente. A história de O Coveiro e os 23 virou lenda local, uma daquelas histórias de fantasmas que as avós contam para assustar as crianças, mas que ninguém acredita ser verdade. Dizia-se que, em noites de lua cheia, quem encostasse o ouvido na terra daquele canto do cemitério podia ouvir arranhões e sussurros abafados. Mas era apenas folclore. Até que o século XX chegou, trazendo com ele o progresso e a necessidade de reescrever o passado. Em 1960, a prefeitura da cidade decidiu reformar e expandir o cemitério histórico. Precisavam de espaço. Tratores e escavadeiras entraram no local sagrado, removendo lápides antigas de famílias esquecidas. Quando chegaram ao canto onde ficava a estranha tumba com a inscrição sobre aqueles que não mereciam a terra sagrada, a máquina bateu em algo oco. Ao removerem a laje de pedra, os operários recuaram, tapando o nariz. O cheiro de morte antiga, preservada pela falta de oxigênio e pela química do solo, ainda estava lá. Mas o que chocou os arqueólogos e peritos chamados às pressas foi a visão do que havia no fundo. Não era um enterro comum. Era uma fossa. Lá embaixo, encontraram 23 esqueletos. A disposição dos ossos contava uma história de horror absoluto. Eles não estavam deitados em paz. Estavam amontoados, entrelaçados em posições de agonia. Havia marcas profundas de unhas na parte interna da pedra que selava a entrada, provas irrefutáveis de que muitos tentaram, desesperadamente, cavar para cima. As bocas dos crânios estavam abertas em gritos eternos que ninguém ouviu. A análise forense confirmou o impensável, fraturas compatíveis com quedas, mas sem causa mortis imediata nos ossos. Eles tinham sido enterrados vivos. E então, no meio daquela massa de ossos, no que restava de um uniforme de couro apodrecido que pertencia ao esqueleto mais superficial da pilha, encontraram um pequeno frasco de vidro, selado com cera. Dentro dele, protegido da umidade e do tempo, estava um pedaço de papel amarelado. Com cuidado cirúrgico, o papel foi aberto. A letra trêmula, escrita a carvão, trazia a confissão: "Eu, Capitão Silvério, confesso o estupro e assassinato da menina Maria." A descoberta parou o Brasil. A lenda do coveiro vingador não era mito, era história documentada em osso e sangue. Os jornais da época estamparam a manchete: "A vingança perfeita."
Aquele buraco no chão revelou não apenas crimes do passado, mas a força imparável de um pai que, destituído de tudo, de liberdade, de dignidade e de sua filha, usou a única coisa que lhe restava, a terra. Joaquim não apenas enterrou seus inimigos, ele enterrou a impunidade deles. Ele transformou o cemitério, um lugar de descanso, num tribunal onde ele era o juiz, o júri e o executor. Hoje, no local da cova, existe uma placa, não em homenagem aos capitães do mato, mas em memória de Maria e Joaquim. As flores silvestres ainda crescem lá, inexplicavelmente mais vivas do que em qualquer outro lugar do Campo Santo. E dizem os moradores mais antigos que, quando o vento sopra forte entre as árvores, não se ouvem mais gritos de agonia vindo do chão, mas sim uma canção de ninar, suave e tranquila, como se um pai finalmente estivesse colocando sua filha para dormir em paz. Essa história nos lembra que a justiça nem sempre veste toga ou carrega um distintivo. Às vezes, ela carrega uma pá e tem a paciência da própria morte. Se você ficou impactado com a saga de Joaquim e quer descobrir mais histórias reais, misteriosas e esquecidas como essa, que a história oficial tentou apagar, inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe seu like para fortalecer nosso trabalho de desenterrar o passado. Nos vemos na próxima história.